primeiro assunto desta segunda-feira. Claro, ainda a repercussão sobre a ausência de um comando no Ministério da Educação. Renato Feder, secretário de Educação do Paraná, recusou o convite do presidente Jair Bolsonaro para ser o novo ministro da Educação. O atual secretário da pasta no Paraná era um dos nomes cotados aí para a vaga de Abraham Weintraub, que deixou o governo no fim de julho. Carlos Decotelli foi escolhido por problemas no currículo, também não conseguiu se manter no cargo. E fica, claro, uma pergunta, né, sobre quem será agora o próximo escolhido pelo presidente da República para ocupar esse que é um dos ministérios mais importantes, é o futuro do Brasil que está em jogo, porque nós temos índices péssimos, né, pífios, no quesito educação das nossas escolas públicas. O ministro pode fazer muito se tiver nas mãos um plano nacional de educação que possa trazer estados, municípios, educadores, né, todos do magistério para esse amplo debate. E aí, a partir então dessa política nacional de educação, nós pelo menos podermos contarmos no futuro próximo com alunos que saibam as operações básicas da matemática e a interpretação de um texto. É daí que, segundo especialistas, nós vamos partir para dar um salto de qualidade na nossa educação. Mas parece que há muita influência, né, nessa escolha do presidente da República, e por isso tá difícil achar alguém que tenha ali e agrade, né, todas as áreas do governo, porque não basta só ser um técnico para ser ministro da Educação do governo Jair Bolsonaro. O fato é que faz 1 ano e meio que a gente não discute nada relacionado à educação. Os antigos ocupantes do cargo se preocuparam mais em fazer política, em disseminar ideologia, ódio, em aplaudir aí algumas bandeiras do presidente da República, do que efetivamente tratar desse problema e chamar educadores, secretários estaduais e municipais para esse debate. São 8h02, Jornal da Bandeirantes, gente no ar, direto de Brasília, o jornalista Cláudio Humberto conosco. Bom dia, Cláudio. Olá, Pedro, muito bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Olha, essa saída do ministro, ou a desistência, né, do ministro convidado para o cargo da Educação, Renato Feder, pode ser explicada por 2 fatores fundamentalmente, né? E o terceiro fator é, digamos assim, o desagrado de setores mais radicais, bolsonaristas e tal. Isso aí não tem a menor importância. O que pesou mesmo na decisão do indigitado, né, de decidir desistir de assumir o cargo, foi o medo. Ele simplesmente, submetido a sereno e a chuva, não suportou a pressão. O Renato Feder é sócio de uma empresa de tecnologia da informação, que passa por um processo, enfrenta um processo movido pelo Fisco de São Paulo. É uma dívida de ICMS de 3,2 milhões de reais, que está em fase de cobrança judicial, etc. e tal. Esse fator aí pesou muito, foi o que, né, fez com que o governo piscasse na hora de decidir pelo anúncio, ainda na sexta-feira, de Renato Feder. Além disso, essa empresa, da qual ele já não é acionista majoritário, mas ele continua sendo sócio, essa empresa também mantém relações contratuais com o governo federal. Isso é outro fato constrangedor. Não é uma ilegalidade, porque, afinal de contas, esses contratos foram celebrados antes de ele assumir o cargo. Portanto, não há ilegalidade, mas causou ali um certo embaraço no governo. O que aconteceu na sexta-feira é que ficou muito tarde, né? E aí já no final da tarde o presidente decidiu então adiar para hoje, segunda-feira, o anúncio do ministro. O fato é que o ministro, que já tinha aceitado o convite, né? O ministro recebeu um telefonema do presidente na quinta-feira. O secretário, né, de Educação do Paraná recebeu um telefonema do presidente convidando para o cargo e ele aceitou imediatamente, né? Estava tudo certo, mas ele foi avisado, o secretário, de que o nome dele seria, é claro, submetido ao escrutínio da Agência Brasileira de Inteligência e do SINC, que é o sistema criado ou aperfeiçoado pelo presidente Bolsonaro para
evitar problemas, né? Problemas, digamos assim, na ficha, na folha corrida dos indigitados, né? E aí essa demora ele não suportou e acabou ele achando que não seria confirmado, não quis passar por um novo vexame de desconvite, né? Como já tinha acontecido antes, na escolha do Decotelli, e procurou uma saída honrosa. E a saída honrosa dele foi comunicar por Twitter que havia declinado do cargo. Foi isso que manteve Renato Feder fora do Ministério da Educação. Era o grande sonho da vida dele, era ser ministro da Educação. Era o grande projeto da vida profissional de Renato Feder. Portanto, a desistência tem outros fatores que não são meramente a cara feia ou a reclamação de um ou de outro bolsonarista mais radical. Pois é, e a gente tem pressa, né? Cláudio Humberto, Pedro Campos, ouvintes da Rádio Bandeirantes que estão com a gente hoje aqui ouvindo o Jornal Gente nesta segundona. O país tem pressa porque a gente, olha, precisa lembrar sempre, não é? A gente vive um momento muito peculiar, muito diferente, inédito na história recente da humanidade, que é o shutdown, ou quase isso, que foi decretado nas cidades, nos estados por causa da pandemia. E na educação isso é muito mais grave, não é? Porque, primeiro, a volta às aulas é mais incerta do que, por exemplo, a volta à atividade no comércio, a volta na atividade da indústria. A indústria aqui em São Paulo, por exemplo, não parou, não é? Parou durante algumas semanas para acertar protocolo, mas não teve uma determinação oficial para que não houvesse mais atividade industrial. É claro, senão o país também não teria como seguir operando. Bem, no caso das escolas, isso é mais delicado. É claro que a deliberação é dos estados, mas, da mesma forma como o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação poderia ajudar os estados, ajudar os municípios a enxergar uma forma mais segura de retorno à atividade presencial quando isso for possível. Poderia ajudar estados e municípios a dar às crianças e adolescentes que não têm essa condição alguma forma de acessar conteúdos enquanto ninguém vai à escola. E isso também não tem acontecido. O tempo é outro, né? O tempo aqui da realidade é um. Se a gente olhar para trás, o ministro Weintraub saiu do cargo no dia 20 de junho. Foi o dia que ele, um sábado, né? O dia que ele desembarcou lá nos Estados Unidos. E aí depois houve a mudança da data da demissão, enfim, já faz 2 semanas que estamos sem ministro e, vamos combinar, né, também Abraham Weintraub, no exercício do cargo, entregou muito pouco. Entregou muito barulho, mas na prática entregou muito pouco. Então, assim, o tempo vai passando, a gente vai checando a vida de cada um, vai tentando um, tentar outro, não dá. E olha, a gente está perdendo tempo aqui no nosso país. Também na área da educação. Vamos aguardar. Cláudio Humberto, quem é agora que pode assumir o ministério, hein? Porque se a gente começou ali com um leque maior, esse leque está cada vez mais ficando enxuto, né? Quem que pode vir agora, Cláudio? Olha, Thaís, na quinta-feira, quando o presidente optou por Renato Feder, foi em razão de uma conversa que já tinha havido, né, entre os dois, e o presidente gostou da conversa do Feder. Só não gostou dele ter saído do palácio falando pelos cotovelos em entrevistas. E isso foi determinante, inclusive, para o presidente desistir da nomeação dele naquela ocasião. Mas, assim, na quinta-feira, quando ele optou por Feder, ele estava entre Feder e um ex-secretário da Educação de Santa Catarina, Eduardo Deschamps. Aliás, opinião corrente entre até secretários de educação atualmente, que esse ex-secretário de Educação catarinense era a melhor opção do que o próprio Renato Feder. Mas o presidente não conhecia, não tinha, enfim, mas havia essa alternativa do Eduardo Deschamps. Então é um nome que, com a desistência do Feder, ele ganha como é que eu diria, um destaque, né? Ganha uma relevância, um relevo, uma força maior do que do que havia antes, né? Mas o presidente, a gente sabe disso, né? O presidente é muito dado a desmentir expectativas, né? Quando todo mundo está apostando num determinado nome, ele surge com uma surpresa, como aconteceu no caso do Decotelli. Há uma pessoa também que tem sido
que é do setor, assim, do ramo conservador da política, é um sujeito terrivelmente evangélico, né? Professor titular da Universidade de Brasília. Ele também tem o nome dele bastante citado, bastante mencionado. Trata-se de Ricardo Wanderdorf Caldas. Ele não tem vínculo partidário, mas, como eu disse, é conservador, né? Ele tem um currículo que é considerado exemplar do ponto de vista acadêmico, né? E também lidera setores importantes, não esquerdistas, digamos assim, da Universidade de Brasília, o que não é muito... numa universidade não é uma coisa muito significativa, mas de qualquer maneira ele tem ali um destaque na UNB. Esse é o outro nome que também surge. Eu estou falando das opções técnicas, né? Agora também há outras opções no campo político. Agora são 8h11. Você está conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, no Dial, no aplicativo Band Rádios ou então em áudio e vídeo no YouTube e no Facebook da Rádio Bandeirantes.